Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz em iniciar esse webinar que inaugura uma série de webinars sobre vida e sucessão. Eu começo primeiro pedindo desculpas, porque esse webinar foi prorrogado por 2 vezes, por uma questão de que meu marido ficou com Covid, graças a Deus ontem ele teve alta total, né, foi no médico, então fico muito feliz, fico muito grata, porque eu recebi muitas mensagens sobre isso. E é interessante que do primeiro webinar que a gente tinha marcado para hoje, a gente mudou o título. O primeiro era planejamento sucessório. E aí, nessas reflexões todas que antecederam esse evento de hoje, nós optamos por mudar para vida e sucessão. Porque, afinal de contas, né, quando a gente pensa em sucessão, a gente pensa em vida, né? A gente pensa, eu vou pedir para que todos fiquem com os microfones fechados, né, para a gente poder ouvir, né, sem os ruídos. Infelizmente, adoraria poder compartilhar, bater papo com vocês, mas aí a gente acaba, às vezes, tendo microfonia. Mas, como eu estava falando, quando eu estava na preparação para esse webinar, eu refleti muito, hoje eu estou ousando, viu, gente? É a primeira vez que eu vou fazer a apresentação da forma como eu estou apresentando hoje. E eu refleti muito, né, ao longo desse tempo, por que algumas pessoas fazem um planejamento, começo, meio e fim, chegam, né, a um bom resultado, refazem, revisitam, e outras não. Eu pensei muito nisso, né? Isso me fez refletir, pensar a melhor forma de apresentar. E a resposta que eu tive, né, nessas reflexões foi que as pessoas que efetivamente conseguem, né, desenrolar o seu planejamento, elas têm um foco muito forte na vida e não na morte. Eu tive a sorte, quando eu tinha uns 20 anos, agora eu estou com 54 para 55, eu fiz um retiro espiritual com o Padre Haroldo, e o tema foi uma reflexão sobre a morte. E eu acho que lá ele plantou essa semente para mim, né? Para todos nós que estávamos lá. Porque, na verdade, o tema era a morte, mas a gente refletiu sobre a vida. E, de novo, eu pude ter um contato com pensar, com refletir a morte, quando minha mãe ficou doente, em 2003, e o médico dela me pediu para eu ler um livro que chama Sobre a Morte e o Morrer. Eu, que adoro ler, esse livro, para mim, realmente foi muito, muito forte para mostrar que, mesmo no último instante que precede a morte, a gente tem que privilegiar a vida. Então, eu não posso falar de planejamento sucessório sem falar de planejar a vida, sem falar efetivamente que o foco é fazer de alguma coisa para os outros aquele que viveu. E quando a gente pensa, né, muitas pessoas fogem, né, isso não sou só eu que falo, todos os doutrinadores falam também, que muitas vezes as pessoas fogem dos instrumentos do planejamento sucessório, em especial do testamento, que falam, não, fazer testamento dá azar, isso chama a morte. E a gente tem medo, é comum o medo da morte, né? Porque desde o momento que a gente nasce, a gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente quer muito viver. Então, a proposta que eu faço aqui é a gente ter uma reflexão ampla, né, sobre vida e sucessão, com foco na vida. Porque eu tenho para mim que quem quer planejar a sucessão quer deixar algo junto com o seu patrimônio, algo imaterial, né? Quer deixar um legado. E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Eu quero fazer uns combinados com vocês já de entrada. Pode ser que vocês estejam aqui com uma vontade enorme de responder uma pergunta, uma questão que vocês tenham. E hoje eu vou chamar vocês para um voo panorâmico. Como eu falei, a gente vai ter uma série de webinars, né? Então, hoje, talvez eu não consiga responder essas questões. Aliás, hoje o meu tempo está super apertado, eu não vou nem conseguir abrir para perguntas. Mas, no final, vocês vão ter o meu WhatsApp, o meu e-mail, o WhatsApp do escritório, e precisando a gente conversa, tá? Vocês tiram as dúvidas comigo. Outro combinado que eu preciso fazer com vocês é contar para vocês o que vocês receberam material antes. Eu sempre estudo escrevendo, então eu fiz algumas anotações e eu sempre penso o seguinte, eu como advogada que atua em direito de sucessões, eu conheço muitos conceitos, mas muitas pessoas não conhecem. Então, eu nem vou trabalhar todos esses conceitos que eu passei para vocês aí hoje.
Mas eu acho que é interessante vocês terem. Trabalhei esses conceitos de uma forma, numa linguagem mais acessível, tá? Se vocês precisarem olhar. E também enviamos uns questionários, algumas coisas assim. Então, não se preocupem em anotar, né? Deem um play daqui a pouco comigo para a gente poder pensar nesse planejamento, que eu acho que vai ser algo bem interessante. E outro combinado que eu vou fazer com vocês é que vocês venham comigo nas outras, participem das outras séries, né, dos outros episódios dessa série que a gente vai fazer. Eu acho que é uma jornada muito interessante. E vamos lá. E aí, né, se eu pudesse colocar um fundo musical, viu, Silvia? Você colocou um fundo musical aí no começo, mas quando eu penso em falar de planejamento sucessório, eu até venho ouvindo essa música, vem essa, eu adoro samba, né? Vocês devem saber disso. E eu penso muito na Alcione cantando esse samba maravilhoso, quando o sambista fala assim: quando eu não puder mais pisar na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, né, levar meu corpo junto com o meu samba. Né? E aí o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Né? Então, eu acho que essa música, né, para a gente começar, para a gente dar o play, para a gente entrar nessa reflexão, ela ela diz muito, porque é você escolhendo, você protagonista da sua vida, escolhendo como você quer a sua sucessão. E ele ainda fala, né, o sambista, e peço para o sambista mais novo, né, não deixe o samba morrer. Ou seja, ele quer realmente que as coisas aconteçam, que aquilo que ele lutou, de alguma forma, fique marcado e que aquele legado não se apague. Um webinar que o Léo me mandou vocês todos a darem um play nessa jornada. Ele está e várias pessoas da live. Acho que alguém está com o microfone aberto. Se eu pedir a gentileza de fechar, por favor. Um minutinho só. E aí, então, o que eu peço para vocês é que a gente possa efetivamente começar essa reflexão. Bom, quando a gente pensa, né, em planejamento, a gente já quer, muitas vezes o cliente chega para mim e fala assim: olha, eu quero o básico, eu quero que você me pergunte alguma coisa que já está pré-pronta para eu poder resolver isso logo. E, na verdade, eu penso, né, eu reflito sempre que eu não tenho como entregar alguma coisa sem conhecer o que as pessoas efetivamente têm. Então, quando a gente fala em planejamento em vida, a ótica que a gente vai dar dessa apresentação é da sua vida, né? Da forma como você vive, como você interage e o que a gente vai privilegiar, né, dessa sua vida para a sua sucessão. E é muito comum, eu estou vendo aí vários colegas, né, a gente sempre fala, eu falo, uso esses jargões também. Não, planejamento sucessório é cobertor curto. Se cobrir o pé, a cabeça vai ficar de fora. Como assim? Como se a gente nunca conseguisse fechar todas as pontas. Outra expressão que a gente usa também é assim, não, é quebra-cabeça que sempre falta uma peça. Mas eu não me conformo com isso. Eu acho que se a gente pode planejar, imagina você fazer um quebra-cabeça com muitas peças e chegar no final faltar uma, né? Aí, na verdade, para poder fazer essa dinâmica com vocês, eu pensei em uma outra ideia, que não é nem o cobertor curto e nem o quebra-cabeça que vai faltar uma peça, mas um grande jogo de Lego. E que a gente até trouxe aqui alguns aqui, agradeço aos meus sobrinhos netos, Antônio e Otávio, que me emprestaram. Trouxe aqui alguns para a gente poder construir algumas coisas. Por que a ideia do Lego? Né? Porque o Lego ele não tem algo, as conexões são feitas, mas podem ser desfeitas. Né? A beleza do planejamento em vida e sucessão é que a gente possa continuar vivendo, é que a gente possa mudar algumas coisas que a gente fez, é continuar protagonizando, né, esse planejamento. Então, a gente vai ter 5 caixas. A primeira caixa é uma caixa que a gente vai falar de você. Você, a sua vida pessoal, financeira, profissional, seus vínculos, suas vontades. Né? A palavra vontade aqui, ela é mandatória. A segunda caixa, a gente vai dar um apelido nela de camarote. Por que é camarote? Porque nessa caixa eu vou colocar só quem está na sua linha de sucessão. Os herdeiros que a lei determina que sejam ou aqueles que você vai querer privilegiar. A terceira caixa, a gente vai trabalhar com todas essas. Ela vai falar do seu patrimônio.
aquilo que você tem, das suas dívidas também. A quarta caixa para mim é a pedra de toque. Por quê? Porque na quarta caixa eu vou eleger aquilo que, se eu pudesse pegar uma bandeira e fincar, olha, eu estou te entregando esse prédio aqui, mas eu vou colocar uma bandeira aqui. Esse prédio aqui se chama união familiar, ou se chama respeito ao meio ambiente, ou as duas coisas. Ou seja, aquilo que você gostaria que ficasse gravado naqueles bens que vão ficar para as futuras gerações. E a caixa 5 é a caixa com toda o arsenal jurídico e legal que existe, né? Que nós, operadores do direito, vamos, nossa equipe vai poder conectar e formar aí o planejamento, o desenho que é possível. Né? Então, vamos passar, como eu falei, a gente vai ter uma visão panorâmica. E a caixa 1, vamos começar pela caixa 1. A caixa 1 ela é muito, muito importante. Vocês devem ter recebido no material que na primeira caixa vem um grande questionário. E muitas vezes as pessoas chegam com um pedido, como eu falei para vocês, de ter um planejamento, e nesse pedido, né, a pessoa quer alguma coisa pronta, mas ela ainda não conhece efetivamente onde ela está inserida, a sua própria vida, né? Quem ela quer privilegiar? Eu tenho certeza que, ao longo dessa 1 hora que a gente vai passar juntos, vão vir questionamentos, e vocês podem até ter achado que eu coloquei muitas questões nesse primeiro questionário, mas virão outras. Que perguntas são essas? Como é assim? Bom, seu nome, né? E não é uma resposta, não é um questionário que você tem que responder para mim, para você, nem precisa responder formalmente. Quem é você? Né? Qual que é a tua idade? E a idade aqui sem etarismos, né? Porque, na verdade, qual que é a idade para começar um planejamento? A idade que você está. O ideal seria você começar quando você já tem capacidade para a vida civil, né? Nem que seja relativamente incapaz lá, ou relativamente capaz com 16 anos. A partir do momento que você tem capacidade, você tem algum patrimônio, a ideia de fazer um patrimônio, é a hora de você começar o seu planejamento. Você fala, mas então eu estou muito atrasado. Não, começa onde você está. E uma questão muito interessante, fala, não, mas eu estou com 60 anos, eu, por exemplo, estou com 54 para 55. Bom, nós estamos vivendo uma revolução grisalha, né? As pessoas estão vivendo bastante e elas estão começando, recomeçando. O fato de você deixar de fazer uma coisa não significa que você nunca mais vai fazer mais nada, ou o fato de você deixar de ter um trabalho que tenha um rendimento, porque você já tem um patrimônio grande, não significa que você não vai fazer algo útil para você e para as pessoas que rodeiam o seu universo. Então, é importante você entender a sua idade, onde você está, se você é casado, se você vive em união estável, e casamento e união estável é alguma coisa que a gente vai falar muito hoje em todos os outros encontros. Por que eu falo isso? Porque o casamento, para o direito, ele é um ato formal. Então, uma vez você tem uma certidão de casamento, você é casado. Ou você separou, você é divorciado. Mas a união estável, ela é um fato da vida. Então, você pode ter feito um contrato, uma escritura de união estável. Mas se não fez e mora junto com uma pessoa, as pessoas acabam tendo uma dúvida, mas eu vivo em união estável ou não vivo em união estável? E o que eu explico para vocês? A união estável, diferente do casamento, ela é um fato da vida. E se você não tiver um documento comprobatório, você vai provar, né? Seja numa separação, seja depois numa sucessão, que é o nosso objetivo aqui, se você efetivamente tinha essa unidade familiar. E a gente evoluiu muito nessa questão das uniões, né? Estáveis, afetivas, homoafetivas e tudo mais. E a pandemia trouxe para a gente uma coisa que já vinha acontecendo, que são os namorados que moram juntos, né? Então, março de 2020, começa a pandemia, começa a não poder circular. Bom, mas eu vou ficar sem ver meu namorado, então vamos alugar um lugar e vamos ficar juntos? Bom, só que estamos 17 meses, né? 18 meses. E aí, como é que o direito está lidando com isso? A gente não tem respostas prontas, mas a gente ouve hoje já uma expressão que a gente não conhece, que a gente não ouvia antes, que é do namoro qualificado. Eu ouço muito as pessoas me perguntando, olha, meu filho, minha filha, na pandemia, está morando com o namorado. Isso é união estável? Veja, hoje a gente já entende que é possível namorar e morar junto.
mas vai depender do fato concreto. Olha que tema interessante, né? A gente falar de namoro qualificado. Esse namoro qualificado é o namoro de quem mora junto, e é lógico que é o fato que vai falar isso mais lá na frente. Bom, outras perguntas que vêm aí, né, que são muito importantes na primeira caixa. Então, eu perguntei se você é casado, se você vive em união estável, se você tem filhos, se você tem filhos de relações diferentes, se você tem enteados, se você tem pais vivos, se você tem irmãos, se você tem pessoas que dependem financeiramente de você. É muito comum que você ajude, às vezes, financeiramente seus pais, ou seus filhos, um enteado, um sobrinho, uma tia. Tem alguém que dependa financeiramente de você? Isso é importante na hora que a gente vai fazer o planejamento, porque, às vezes, a gente chega lá no fim, a pessoa fala, olha, mas eu preciso achar uma renda para o meu pai, e a gente não pensou uma estrutura para isso, né? Então, é importante que a gente já preveja esse tipo de coisa. De onde que vem seu rendimento? Vem de um emprego, você é sócio, né? Vem de uma empresa, quem são seus sócios? Você tem sócios? Sua esposa, seus filhos, seus irmãos, desconhecidos, amigos, inimigos? Como é que é a sua relação societária? Você já olhou no seu contrato social qual que é a regra de sucessão? Você tem acordo de sócios? Estou fazendo uma pergunta, né? Você quer se aposentar? Você tem uma reserva financeira? Você tem algum controle financeiro sobre, supondo que você tem aí, que eu estou pensando naquela pessoa que tem várias pessoas que dependem dela, você tem um controle financeiro disso? Você paga a escola dos seus netos, por exemplo? Todas essas questões, né, elas são super importantes para a gente entender como que é você e os seus vínculos. Vocês estão me achando bisbilhoteira, não é isso, não precisa nem me responder, não é para mim, é para vocês, né? Essas perguntas são para vocês. Então, tendo essa visão geral de como você está, a gente passa por uma segunda caixa, né? E essa segunda caixa é uma caixa que eu preciso explicar muitas coisas para vocês, que é a caixa do camarote, de quem são os herdeiros, né? E aqui, talvez algumas pessoas se surpreendam com algumas coisas que eu vou falar. Eu vou tentar ter o linguajar mais simples possível, e vou pedir para a Silvinha me cortar se eu começar com muito conteúdo, né? Porque quem já foi professora gosta de dar muito conteúdo, mas não é essa a ideia. Vocês depois vão poder procurar no material que eu dei para vocês, e como eu falei, eu fico super à disposição para tirar dúvidas. Mas o que eu quero dizer aqui com camarote? A nossa legislação brasileira ela é bastante complexa e ela traz regras intrincadas mesmo sobre a sucessão. E algumas são de natureza obrigatória. Então, quando a gente fala de herdeiros, né, o que significa isso? Significa que, se eu falar de herdeiros legítimos, eu estou falando de herdeiros que a lei impõe. E quem são esses herdeiros que a lei impõe? São os ascendentes, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó. Os descendentes, filho, filha, neto, neta, bisneto, bisneta. O cônjuge ou companheiro, e depois do voto do Barroso, lá alguns anos atrás, no STF, não tem dúvida que o companheiro é herdeiro, e o cônjuge é herdeiro também, e essa é uma novidade, não é uma novidade, né? Porque veio lá em 2002, quando o Código Civil entrou em vigor. Mas até hoje, 2021, chega no meu escritório pessoas que falam assim, não, mas não, meu genro não vai herdar se eu morrer, ou meu marido não herda, minha mulher não herda, sim, né? Em diversas situações herda. Então, o cônjuge e o companheiro passaram a se entrar na linha sucessória como herdeiro, né? E também são herdeiros os colaterais até 4º grau. Não vou aqui ensinar vocês a contarem o grau na forma do Código Civil, mas eu trago aí no resuminho para vocês quem são os colaterais. Colateral de 2º grau, irmãos. Colateral de 3º grau, tios e sobrinhos. Colateral de 4º grau, tio, avô, sobrinho, neto e primos. Então, tendo esses herdeiros, essa é a linha sucessória que o Código Civil nos coloca. E ele coloca mais, né? Dessas 4 linhas, ascendente, descendente, cônjuge, companheiro e colateral, ele coloca que as 3 primeiras linhas, ascendente, descendente, cônjuge, se você tiver, né, na sua vida, você tiver
pai e mãe vivos, ou avós vivos, se você tiver filhos ou netos, bisnetos, se você tiver uma relação de união estável ou for casado, você tem o que a gente chama de herdeiros necessários. Ou seja, se você tem herdeiro necessário, você tem, essas pessoas têm o direito garantido constitucionalmente à sua herança. E o que é essa herança que é garantida a esses herdeiros necessários? A metade do seu patrimônio, que a gente chama de metade indisponível, ou a famosa e conhecida como legítima. Tá? Então, não sei se eu expliquei muito rapidamente, mas a gente tem aí essas figuras dos herdeiros. Mas, na nossa legislação, se eu posso complicar, para que eu vou simplificar? E quando entrou em vigor o Código Civil, ele trouxe algumas regrinhas, que são, que a gente tem que entender quando a gente vai fazer o planejamento. Vou falar aqui rapidamente. Bom, essa já existia, a primeira que eu vou falar. O ascendente, pai, mãe ou avó, só vai herdar se não tiver descendente. Então, uma pessoa que tenha um filho, um neto, um descendente, isso já exclui os ascendentes da linha sucessória, tá? Então, o ascendente só vai receber a herança se não tiver descendente. Uma outra regra é que os graus mais próximos excluem os mais remotos. Então, se eu tenho um pai e mãe vivos, os avós não recebem. Tá? Se eu tenho filho, os netos não recebem, a não ser se o filho tenha morrido antes do pai, e aí os netos recebem no lugar do filho. Então, eu tenho essas regras que já existiam. Mas aí veio uma outra regra, que é a concorrência do cônjuge. Então, assim, se a pessoa morre, é casada e tem filhos, o cônjuge pode herdar em concorrência com esses filhos. Como? Quanto aos bens particulares. Então, são aqueles bens que não entram na comunhão parcial universal, o cônjuge, sobrevivente, vai herdar em concorrência com os filhos. Se ele concorrer com os ascendentes, não importa o regime de bens, ele vai herdar, tá? E se não tiver nem ascendente nem descendente, ele vai herdar a totalidade da herança, se não tiver testamento. Então, é importante a gente conhecer isso, porque quando eu falo que a segunda caixa é uma caixa de camarote, eu falo o seguinte: você tem filho? Então, ele já entrou no camarote. Você é casado? Seu cônjuge entrou no camarote. Esses eu não vou tirar. Ah, mas não vai deserdar? Até tem chance, mas não vamos falar aqui em condições normais de temperatura e pressão. Então, neste camarote, essas pessoas já têm ingresso garantido, já entraram. Mas eu gostaria mas você falou para eu fazer aquele questionário, tem tanta gente que eu gostaria, algumas pessoas que eu gostaria de privilegiar aqui. Ok. Então, o que a legislação fala? Se você quiser privilegiar num planejamento outras pessoas que não seus herdeiros, ou mesmo esses herdeiros, um em detrimento do outro, o que você pode fazer por um ato de liberalidade é sobre a sua metade disponível. Então, eu não falei que o que é garantido aos herdeiros é a metade do patrimônio? Então, o que eu posso deixar para pessoas que não sejam esses herdeiros, ou fazer uma divisão diferente com aquela que a lei já me propõe, é em relação à metade do patrimônio. Tá? Então, essa é uma disposição extremamente importante quando a gente fala em planejamento de vida e sucessão, porque supondo que você faça uma doação em vida, ou supondo que você vá fazer um planejamento de um testamento, é importante que a gente tenha ideia de quem são os herdeiros necessários, do que a eles fica reservado, e se eu não vou fazer nenhum instrumento, nenhum ato que possa ser nulo, porque eu feri essa regra que é garantida. Tá? Isso não quer dizer, gente, eu já vou fazer uma explicação aqui muito importante, que, nossa, então você está querendo dizer que já metade de tudo que eu tenho é dos meus herdeiros? Não. Você tem a totalidade do seu patrimônio. O que a lei está colocando limites é naquilo que você quer doar ou que você quer testar. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante para que a gente possa entender aí quem entra no camarote ou quem não entra. Tá? E, se não tiver nem ascendente, nem descendente, nem cônjuge, quem vai vir a receber
O patrimônio são os colaterais, tá? Deixa eu pegar alguns exemplos aqui para a gente poder, Silvinha, acho que você podia passar, que são algumas personas aqui que a gente pensou, né? Então, se uma primeira pessoa, né, se ela é casada no regime da comunhão parcial de bens, né, tem pai e mãe vivos e 2 filhos menores, né, e ela vier a falecer, o cônjuge vai, a sucessão, né, como tem filhos, o pai e a mãe não recebem nada, né, quem vai receber? Estou falando na ordem de sucessão hereditária da lei, sem a gente pensar em testamento, tá? Quem vai receber do patrimônio, uma coisa que é importante, que eu acho que eu não mencionei, do patrimônio do casal, né, que seja adquirido num regime da comunhão parcial de bens, porque hoje a gente tem 4 regimes de bens na nossa legislação. A comunhão total de bens, a comunhão parcial, que é aquela que, se você não falar nada, é essa que está valendo, a separação convencional de bens, ou seja, aquelas que os noivos escolhem, e a separação legal de bens, que é aquela que a lei impõe. Tem também a comunicação final dos aquestos, e também você pode misturar todos, você pode ter um regime híbrido, tá? Toda vez que a gente tem qualquer regime de comunhão de bens, né? Então, o que significa comunhão de bens? Todos os bens que foram adquiridos sobre esse regime de comunhão, eles pertencem aos 2, ao casal, ainda que esteja em nome apenas de um, né? Então, quando um deles falece, a parte que é herança é só metade. Então, tem R$1 milhão, né? Esse R$1 milhão era em patrimônio comum. O que vai acontecer? 500 mil é do cônjuge sobrevivente, porque ele sobreviveu. Então, ele pegou a meação dele. Os outros 500 mil é a parte da meação. Como, né, a gente vai ter algumas regras específicas, né? Nesse primeiro exemplo, eles são casados no regime da comunhão parcial, então, o cônjuge que sobreviveu ficou com a meação, mas não vai receber nada dos outros 500 mil, porque isso não é um bem particular. Eu sei que isso é um pouco complicado, mas é a regra, tá? Supondo que eles não tivessem filhos, que é o exemplo 2, né? É o mesmo casal, casado no regime da comunhão parcial de bens, tem pai e mãe vivos e não tem filhos. Aí eu entro na outra regra, concorre também com o pai e com a mãe, mas quando entra na concorrência com o pai e com a mãe, os bens comuns entram também. Então, esses 500 mil, se fossem os filhos, o cônjuge sobrevivente não dividiria com os filhos, com os pais divide aqui 1/3 para cada um, né? Dá uns 170, 166 mil para cada um. Tá? Então, são exemplos que eu vou mostrando para vocês que realmente faz a gente pensar na questão da sucessão, né? Se a gente pensar numa pessoa solteira, sem filhos, com pai ou mãe vivos, né? Se essa pessoa, se ela morrer, quem vai herdar são seus pais, né? E aqui é interessante esse terceiro exemplo, porque as pessoas falam, mas se meu pai herdar, depois meu irmão vai receber o que eu trabalhei, ele sempre foi folgado. Então, às vezes, a gente vê esse tipo de situação. Os outros exemplos eu vou deixar para dar um pouquinho mais para frente, para a gente poder caminhar um pouco aqui com as nossas caixas. Pensando na caixa 3, né, a gente vai falar do patrimônio de vocês. Então, na primeira caixa, a gente falou da sua vida, né? Conectamos aqui algumas coisas importantes. Na segunda caixa, a gente colocou algumas figurinhas ali no camarote. Você está pensando se você quer fazer alguma coisa diferente? Tem algumas outras pessoas que não são essas privilegiadas pela lei para você colocar. E a gente entra no seu patrimônio. Gente, se tem uma coisa interessante para eu contar para vocês aqui, é que muitas e muitas pessoas têm dificuldade na hora de eleger qual é o seu patrimônio. Isso, assim, é corrente, né? Por que isso? Porque, às vezes, a pessoa fala, não, mas você fala assim, não, você não tem ideia, gente, mas eu só tenho uma casinha, mas eu só tenho isso. Mas, às vezes, na hora que você vai avaliar esse bem, você tem uma dificuldade de falar quanto ele vale, né? Quantos bens você tem, e principalmente na avaliação. Aí eu fiz uma lista, esse questionário, eu sei que eu judiei de vocês aí na hora de fazer o questionário, mas eu estou perguntando tudo que a gente pode ter para perguntar sobre o seu patrimônio. Porque patrimônio não é só, né? Estou chamando aí de patrimônio um acervo do que você tem, seus bens e suas dívidas. Então, seus bens móveis,
seus bens imóveis, vamos começar pelos imóveis, as benfeitorias que foram feitas nele. Então, quantos planejamentos eu já fiz que eu tive uma dificuldade para conseguir identificar do cliente quais eram os bens que ele tinha. Falei assim, não, vem com o meu contador. Não, onde que está a matrícula? Quanto que vale? Né? Por quanto que você colocou? A benfeitoria que você está se referindo aqui, de qual imóvel? Não é incomum isso acontecer. É um trabalho, às vezes, interessante que a gente pode fazer para ter essa organização. Então, os bens imóveis, os bens móveis, né? Eu faço uma pergunta lá no primeiro questionário, se você tem hobbies, porque às vezes você pode ter hobby caro, né? E você ter bens que são valiosos, né? Relacionados a algum hobby que você tem, né? Então, os bens móveis, a gente pode falar dos seus veículos, joias, participações societárias, mas que coisa mais difícil que é avaliar. Às vezes você fala, tá bom, você tem essa participação societária, quanto vale? Não sei. Quantos planejamentos param enquanto vale uma participação societária? E a gente vai ajudar muito vocês nisso, e tenho certeza que tem alguns colegas aqui que podem ajudar também, né? que atuam firmemente nessa área de poder avaliar o patrimônio. Porque como é que eu vou fazer um planejamento? Lembra que eu falei isso? Essa é uma questão importante, porque lembra que eu falei agora, quando eu falei de quem tem herdeiro necessário, que você só pode ou doar ou deixar em testamento a metade do seu patrimônio? Se você não sabe quanto ele vale, como é que a gente calcula a metade? Supondo que você queira falar para mim, eu quero fazer uma doação, Bofler. Você tem herdeiro necessário? Tem. Você vai contemplar todo mundo igual? Todo mundo vai assinar? Não. Então, como é que eu vou resolver a metade? Preciso saber quanto que ela é. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Você tem dívida? Você é fiador? Você já assinou como avalista? Isso tudo é importante saber. Não é incomum eu chegar em algumas situações já no inventário e tudo mais, a gente descobrir dívida, descobrir que o falecido era avalista, às vezes na empresa, e está na dívida. Você tem ações, né, que você ajuizou. Por que essas informações são importantes? Né? Volta e meia tem golpe de alguém ligando assim, olha, seu marido falecido ganhou uma ação, não é nada, às vezes mas geralmente pode acontecer uma fraude. Então, é importante que essas informações venham, né, que sejam colocadas. Você pode falar assim, nossa, eu vou sair dessa live aqui, porque eu só tenho dívida, eu só tenho uma casa que está financiada, eu tenho um filho menor, nossa, não fica importante, porque se você tem dívida, é importante a gente planejar que se você morrer, como é que essa dívida vai ser quitada? Como é que seus filhos menores vão poder sobreviver? Né? Então, é importante a gente pensar, não só o patrimônio positivo tem que ser pensado num planejamento, mas o patrimônio, as dívidas que você tem. Importante falar aqui para vocês, as pessoas perguntam muito isso para mim, olha, se eu receber uma herança e meu pai também tiver dívida, matando o pai, eu sou responsável pela dívida, existe um princípio importantíssimo que é a da força da herança. Você nunca responde por uma dívida que vem, né, de uma herança, além daquilo que você recebeu. Até quando a gente fala em herança, o correto é a gente falar em herança líquida, né? Que as dívidas sejam abatidas. Supondo que você tenha dívidas de ordem tributária, algum imposto que deixou de pagar, algum tributo, tem muitas questões imobiliárias, né, muitas discussões de IPTU e tudo, mas é importante que quando a gente falar do patrimônio, a gente coloque todas essas questões. É importante você colocar, eu vou dar uma informação daqui a pouquinho, que vocês vão entender o porquê que eu estou colocando essa informação. Nessa lista de patrimônio, você fez doação para filho, para pai, para mãe, para irmão, você fez algumas doações? Importante você colocar nessa lista de patrimônio. Você recebeu doações? É importante que você coloque nessa lista de informações relevantes aí para esse planejamento em vida. Então, veja que aqui eu estou falando da vida de vocês, a gente não está falando da morte, porque para poder planejar lá, eu tenho que pensar aqui. E uma outra coisa importante, quando a gente fala de patrimônio, é a gente pensar no todo, né? A gente pensar como que eu posso saber o quanto que eu tenho, né? Investimentos, né? Às vezes você não, eu não sei quanto que eu tenho, não. Tem que perguntar lá para o meu assessor, né? Então, tenha o contato desse assessor, saiba quanto você tem de investimento. Você tem previdência privada? Quem são os beneficiários? Herdeiros legais. Você acabou de descobrir quem são os herdeiros legais agora, né? Você tem seguro de vida?
você tem, né, aí no questionário do patrimônio, você tem uma ideia de quanto você precisa por mês para viver? Você tem o que a gente chama, até quem me ensinou essa expressão, está assistindo aqui, eu roubei para mim há muitos e muitos anos, que é o Juarez, que é a expressão reserva de dignidade. Você tem um tanto que você fala, olha, daqui eu não mexo, isso aqui é para se acontecer alguma coisa comigo. Então, você tem contas conjuntas? São questões importantes para a gente perguntar, e quando a gente pensa isso em termos de patrimônio, quando a gente consegue enxergar isso, fica muito mais fácil na hora da gente fazer o planejamento. Aí você fala, nossa, mas eu vou ter tanta coisa para arrumar. Calma, você tem a vida toda ainda para arrumar. A gente vai aí fazendo o planejamento de emergência e a gente vai arrumando muitas vezes. Isso é muito comum, a gente tem que arrumar a casa em algumas situações, né, arrumar todas essas questões para a gente poder chegar no planejamento. Então, acho que aqui eu já cobri uma grande parte das perguntas sobre o patrimônio. E aí a gente chega na quarta caixa. Eu gosto muito da quarta caixa, porque eu acho que ela é a pedra de toque de um planejamento que a gente chama de vida e sucessão. Que é aquilo que eu falo assim, bom, tá legal, eu quero deixar, vou deixar, né? Lógico que a gente morre, mas o que eu gostaria, supondo que você tem um bem imóvel, um grande patrimônio imobiliário, ou você tem uma empresa, né? Eu gostaria que algumas questões aqui fossem muito fortes na vida de quem recebesse patrimônio. Eu gostaria que a família continuasse unida. Ou eu gostaria que os meus filhos ou os meus netos adquirissem cultura, né, estudassem. Ou eu sempre prezei as empresas, enquanto eu estive na frente das empresas, eu sempre prezei pelo meio ambiente. Ou então, a gente vê que muitas famílias têm isso. Eu cresci numa cidade, as nossas empresas ficaram numa determinada comunidade, e eu entendo que a gente tem um dever social com essa sociedade, com essa comunidade que está em volta. E eu gostaria dessa benemerência, que isso continuasse. Ou então, assim, eu sou uma pessoa que gosto de animais, de cachorros, de gatos, eu quero que isso continue sendo cuidado por aqueles que receberam o meu patrimônio. Então, são bandeiras, ou carimbos que você pode colocar para que a gente possa ligar o patrimônio que você tem com as pessoas, com o camarote, a gente vai colocando aí algumas bandeiras nesse patrimônio, para que o que você deixe muito mais do que um patrimônio material. Você deixe o seu legado. Você entregue o seu anel de bamba a quem realmente mereça usar. Então, aqui eu acho que a gente tem algo muito interessante para colocar como aí um diferencial. E aí a gente chega, na quinta caixa, em que a gente vai trabalhar com todas essas caixas e a gente vai começar a falar dos instrumentos que a gente tem de planejamento sucessório. De planejamento de vida e de sucessão. Sempre com esse foco muito forte na vida. Mas as pessoas, eu estou fazendo aqui um suspense, mas as pessoas cometem alguns erros crassos antes de começar o planejamento. Quais são esses erros mais comuns que a gente vê? O primeiro deles é o medo da injustiça. Mas se meu filho, se eu não fizesse nada disso, o meu filho ia receber X. Agora, se eu deixar com o neto, ele vai receber menos. Ou se eu deixar para minha mãe, as pessoas começam a sua vontade, a gente não falou lá no começo que eu estou partindo para o olhar que eu estou dando aqui é de você como detentor do patrimônio. E aí a pessoa começa a ter medo da outra parte não entender, de se passar por injusto, em detrimento, muitas vezes, da sua própria vontade, e aquelas bandeiras da caixa 4 começam a cair, porque você não tem coragem, muitas vezes, de colocar a sua vontade. Então, esse é um erro que eu, não sei se é erro a palavra, mas é um cuidado que eu sempre falo, Qual é a sua vontade? Vamos exercitar, Se você não tem certeza, a gente faz alguma coisa que possa ser revogável, a gente pode começar a desenhar isso, mas é importante que você coloque a sua vontade. Um outro erro que é super interessante,
E o que acontece é que quando às vezes a pessoa começa a fazer o planejamento, ela quer contar. Aí ela falou assim, olha, filho, filha, o sobrinho, estou pensando em... você deu um passinho antes da hora. Por quê? O que o outro vai imaginar? Que ele vai receber. Né? Que vai ter um adiantamento. E aí começa a gerar uma expectativa. E aí todo mundo começa a palpitar. É muito comum, eu digo assim, não, mas o patrimônio é da família toda. Pode ser que seja, mas pode ser que seja só seu. Ou seja, é um momento... é por isso que a gente começa ali com você. Né? Você entender. É lógico que é importante eu colocar isso nesse momento, que se você, né, se parte do seu patrimônio estiver em conjunto com outras pessoas, sociedade, cônjuge, é importante que eles participem desse movimento. Você não vai poder tomar uma decisão sozinha sobre uma sucessão na empresa, né? Mas é importante que você saiba qual é a sua vontade, até antes de começar essa conversa. Né? Mas eu não vou focar no erro, não. Só estou contando esses dois que eles são bastante comuns, né? E quando a gente fala em planejamento de vida, é um planejamento da nossa vida, uma vida lúcida, com saúde, com atividade, com vontade, com energia, né? E pensando que a gente vai viver bastante, né? Como eu disse, e que a gente sempre pode começar uma outra atividade. Então, com esse foco, eu gosto muito de começar pensando, né? Um primeiro instrumento jurídico, que é quem já fez comigo sabe que é o meu preferido, é o testamento. Tá? Que até o motivo do nosso próximo encontro, o tema do nosso próximo encontro é testamento. Dia 28 de julho, provavelmente, vai ser, e a gente vai falar sobre a grandiosidade que a gente pode trabalhar em termos de testamento. Hoje a gente tem dois tipos de testamento. Testamento comum, que é o testamento patrimonial, que você vai dispor sobre o seu patrimônio, que eu já vou falar dele, e o que é muito conhecido como testamento vital, que são as suas diretivas, que são diretivas antecipadas à sua vontade, para quando, se acontecer, de você, eventualmente, perder a sua lucidez ou parte da sua capacidade. A gente coloca entre aspas aí testamento vital, porque o testamento ele tem um efeito para depois da morte, e aqui ele não vai ter esse efeito para depois da morte. Tá? E essa é uma questão muito interessante, né? Uma visão muito humanista que cada vez mais o direito está tendo, que a pessoa, que uma vez que ela tenha tido a capacidade de, a partir dos 16 anos, todo mundo deixa de ser absolutamente incapaz, e ainda que você venha a ter uma doença que tire a sua capacidade de lucidez, você pode ter, sim, exercido a sua capacidade antes e determinar o que você queria. Por isso que, recentemente, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, acho que não tem uma semana essa decisão, ele anulou uma decisão aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou uma pessoa com Alzheimer totalmente incapaz. Porque depois que entrou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não existe mais ninguém absolutamente incapaz que não seja os menores de idade. Então, qual que é a grandeza disso e o que isso tem a ver com o que a gente está falando de planejamento de vida e sucessão de vida? Cada vez mais a vontade da pessoa, ainda que declarada no momento anterior, ela vai prevalecer. Então, você vai poder falar por um instrumento próprio, que a gente vai poder conversar sobre isso no dia 28, as suas vontades. Bom, se eu quero ou se eu não quero ficar ligado numa máquina, se eu quero, como é que eu quero ser cuidado, para onde eu quero ir, quem vai ser meu procurador, se isso acontecer, quem vai cuidar dos meus bens, isso é extremamente interessante. Seria um testamento em vida, para a vida, né? E aí, por isso que o termo aí, testamento, não é o melhor. Mas falando de planejamento de sucessão, antes, Silvinha, ainda no testamento, por que o testamento ele é tão útil no planejamento? Porque o testamento, ele é um ato revogável. Ele é imprescritível, ou seja, uma vez que eu faço um testamento, eu fiz um testamento com 20 anos de idade, e eu vou morrer com 90, ele vai valer. Ele é imprescritível. Mas ele pode ser revogado até o momento da morte. Então, você já pode estar no 10º testamento. Você já pode ter feito um, revogado, feito outro. Então, essa beleza do testamento ela é muito importante.
ela é muito forte, porque supondo que hoje você fala assim, olha, hoje eu tenho uma preocupação muito grande com meus filhos, ou então uma preocupação muito grande que se eu morrer, meus filhos são menores, como é que, se tem aquela coisa ali da divisão entre meus filhos e meu esposo, ou minha esposa, como é que eu faço, como é que ele vai poder sobreviver, porque os bens dos filhos menores, né, tem que prestar contas. Então, você pode fazer um testamento deixando para o seu cônjuge, você pode deixar um testamento determinando alguma coisa para os seus netos, enfim, supondo que você, lá nas primeiras perguntas, algumas pessoas dependam de você, e você já, nesse momento, você não sabe se vai depender por muito tempo, mas você já privilegia esse momento da sua vida no testamento. Lembrando que, sempre no testamento, se você tiver herdeiro necessário, você tem que deixar, você só pode deixar para herdeiros, né, que não sejam esses, metade do seu patrimônio. Se você não tem herdeiros necessários, você pode testar a totalidade do seu patrimônio para quem você quiser. Tá? Então, o testamento realmente tem uma utilidade muito grande. Então, muitas vezes a gente começa o planejamento com um testamento, fala testamento de urgência. Ele tem um custo cartorário, né, em termos de custo de cartório, que deve girar algo em torno de R$2.000. Então, ele tem um custo relativamente baixo para o que ele pode realmente proporcionar no momento da morte, no momento da abertura da sucessão. Então, eu gosto muito de pensar em testamento. No testamento, você pode eleger herdeiros testamentários. O que é um herdeiro testamentário? É aquela pessoa que vai, você fala assim, eu deixo para determinada pessoa 5% do meu patrimônio disponível, né? Então, metade do meu patrimônio disponível, que vai ser 25% da totalidade da herança. Essa pessoa vai se chamar herdeiro testamentário, né? Que ele não decorreu da lei, mas ele decorreu do testamento. E você pode privilegiar no testamento um próprio herdeiro necessário. Então, você quer deixar para o seu filho, você quer deixar para sua esposa, para o seu marido, você pode deixar, ele é herdeiro necessário, lá ele recebe a parte dele como herdeiro necessário e recebe aqui também como herdeiro testamentário. E no testamento, você pode deixar uma coisa que chama legado, né? Você vai eleger um legatário, eu vou deixar o meu carro para a Luciana, né? A Luciana gosta tanto do meu carro. Então, eu vou deixar o meu carro XPTO para a Luciana. Eu vou lá, isso é um legado. Né? Ela vai receber um bem específico. Ela não está recebendo uma fração de todo o patrimônio. Ela vai receber um bem específico. Tá bom? É brincadeira, ninguém anota isso não, tá? Bom, então, assim, eu acho que o testamento ele é realmente muito importante. E as pessoas confundem muito o testamento com a doação. E aqui eu vou fazer a diferença clássica. O testamento é um ato revogável e que ele só vai ter efeito com a morte. Né? Então, o testamento, uma vez que você fez o testamento, por que você pode mudar até o último momento? Porque ele só vai valer no momento que você morrer, a partir do momento que você morrer. Né? O testamento ele pode ser público, pode ser particular, tem o testamento especial, que é aquele que é manuscrito, que foi muito utilizado na pandemia, alguns clientes meus fizeram, né? Aquele momento que foi ano passado, que ninguém podia sair de casa. E as pessoas às vezes me perguntam também no testamento, mas fazer um testamento público? Qualquer um pode chegar lá e saber o que eu escrevi? Não. Aqui no estado de São Paulo, no estado do Rio, também tenho certeza que não. Ele é público, mas só público porque ele foi feito num cartório, né? Mas apenas o testador pode ter acesso a ele. Depois que o testador morre, aí com certidão de óbito, você tem aí no colégio notarial, aí você vai conseguir ter acesso a esse testamento, mas antes da morte não tem. Então, esse também é muito interessante. Quando a gente fala de um outro instituto muito, muito interessante também, em termos de planejamento, é o da doação. Né? As pessoas usam muito a doação. Mas a doação ela tem que ter alguns cuidados. Tá? Porque, o primeiro, a doação em vida, né? Se você tem herdeiro necessário, só pode ser da metade do seu patrimônio. Tudo aquilo que você doou em vida, né? Que foi para os seus de ascendentes para descendentes, ou seja, que foi entre herdeiros necessários, herdeiros que estão na linha sucessória, eles serão chamados a colação. O que é colação? Né? Então, o pai fez diversas doações aos filhos durante a vida, né? Doação pura e simples, doou, não escreveu nada. Quando ele morre, né,
os filhos que receberam essas doações têm que informar o juízo que receberam essas doações. Para quê? Para que todos os quinhões sejam equivalentes, sejam, né, equilibrados. Nossa, não sabia disso. Então, quando que pode ser dispensada essa colação? Quando, né, o doador retira do patrimônio disponível, né, contabilizado na época da doação. E ele tem que dispensar a colação. E só pode dispensar a colação na própria doação ou no testamento. Então, esse é um ponto super importante que as pessoas às vezes nem atentam, e, na verdade, quando você, na época dessa liberalidade, você tem que saber quanto que era o patrimônio, né? Que você fez uma doação de 500, você tinha que ter 1.000, né? Para poder doar metade. Cláusulas que são comuns na doação é a cláusula do usufruto, né? Você deixa o usufruto, inclusive, se é possível, em cotas, em participações societárias, o que é muito interessante. Muitas vezes a gente constitui uma pessoa jurídica, faz a doação das cotas para os filhos e reserva aos pais o usufruto econômico e político, ou seja, eles votam, eles recebem os lucros, né? Mas já tem ali a doação efetuada. A doação com cláusula de reversão. O que é uma cláusula de reversão? Que muitas pessoas também não conhecem. A cláusula de reversão é quando você prevê na doação que, se o donatário, aquele que recebeu, morrer antes do doador, volta para o doador. E a doação com cláusula de reversão, ela passou a ter um efeito muito grande depois da entrada em vigor do Código de 2002, que o cônjuge passou a ser herdeiro. Porque, supondo, o pai doa para o filho uma casa, né? O filho se casa, né? E aí o filho morre, e sem filhos, né? Para quem que fica essa casa? Para 1/3 para a esposa, 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe, né? Poxa, mas eu não dei para, igual da menor, mas não dei para ela, dei para meu filho. Tá? Então, se você quer que volte para você, você tem que colocar a cláusula de reversão, senão vai entrar na linha sucessória do filho. Você pode colocar cláusula de incomunicabilidade, né? Lógico, ali, e as cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade, elas têm que ser justificadas. Quando se coloca incomunicabilidade, é interessante que a gente possa colocar de frutos e rendimentos, né? Se você der uma doação de participação societária, você pode colocar, inclusive, frutos e rendimentos, porque é uma questão bem importante. E você pode fazer uma doação por uma finalidade específica, né? Então, eu dou R$1 milhão, R$500 mil para aquisição de um determinado bem, né? Com uma finalidade específica. A gente tem outros mecanismos muito interessantes também de planejamento, que é o seguro de vida, né? Em algumas situações, principalmente quando você é muito jovem, tem filhos menores, que ainda precisam estudar, às vezes o seguro de vida é muito interessante. A previdência privada, que apesar de ter discussão se ela entra como herança ou não, ela ainda passa a ser algo muito interessante. E tem pessoas que usam a conta conjunta. A conta conjunta ela é controversa, né? Mas você permite aí, ela continua tendo uma questão interessante, que ela permite aí uma mobilidade depois da morte, porque você tem custos depois da morte, né? Eu entendo que, ainda que seja uma conta conjunta, que se não for com o cônjuge ali que tem a meação, a outra metade do patrimônio, no mínimo a outra metade, precisa ser objeto de inventário, né? Se tiver outros herdeiros. E mesmo a metade que tenha ficado para o outro, que é o dono da conta, né, que era dono da conta, tem que entender de onde que veio isso. Mas como instrumento, aí, eventualmente, para uma emergência, é interessante, sim, a gente tem utilizado. Mas ficar nos minutos finais para eu poder falar do planejamento sucessório combinado com o direito societário. Eu já vou falar para vocês que eu vou um pouquinho além, porque aqui é muito interessante. No planejamento sucessório combinado com o direito societário, o que a gente tem? A gente tem a combinação de tudo que a gente viu antes. A gente tem a possibilidade, né, de utilizar todos esses conceitos que a gente viu do direito sucessório, que muitas vezes são muito rígidos, e trazer de uma forma lícita, lógico, para um direito societário em que você coloca as pessoas que estariam numa linha sucessória como sócios em determinadas sociedades. Porque o que acontece aqui? Aqui que a gente consegue trabalhar muito mais com as bandeiras, com os carimbos, que eu falei, né? Porque numa regra societária, eu consigo colocar regras específicas
de como vão ser votações, eu posso chamar o que a gente chama, a gente pode elaborar aquilo que a gente chama de acordo de sócios, de protocolos de família, em que você coloca uma regra de sucessão, quem pode entrar na sociedade, quem não pode entrar, quem pode entrar no cargo de diretor, quem não pode entrar, como que você vai fazer uma avaliação da sociedade se alguém quiser sair. Quando eu trago as regras da sucessão para o direito societário, né, e que eu traga, de novo, que eu traga com cuidado, que eu saiba fazer isso, né, eu consigo colocar uma série de questões que atormentam muitas vezes a cabeça do sucessor, né? Como que eu vou fazer para transmitir, como é que eu vou fazer para que muitas coisas que eu quero que aconteçam com o patrimônio sejam mantidas, se você trabalhar isso desde o contrato social e em todos os instrumentos parasociais. Então, o que é o básico? É você trabalhar com boas regras de sucessão já no contrato social, aí você trabalha um acordo de sócios, protocolo de família e governança corporativa. O que eu vejo acontecer muitas vezes nas empresas familiares, que são 95% das empresas aqui no Brasil, que as pessoas não se preparam para esse momento. Elas não se preparam para o momento da sucessão. Então, os filhos entram numa idade adulta e começam a trabalhar na empresa. E aí começam os desgastes. Por quê? Porque não se pensou na regra antes. Não se pensou em o que é a governança. E o que a gente tem feito para isso? A gente tem sentado com as famílias e temos trabalhado essas regras. Então, vou dar alguns exemplos para vocês, para isso ficar mais fácil. O pai foi lá, os pais constituíram um super patrimônio. Aí os filhos começam a trabalhar. Vou falar mal dos filhos agora, tá? Depois eu faço o contrário. Aí o filho começa a trabalhar na empresa e ele não sabe exatamente qual que é o papel dele ali, como que as coisas vão acontecer, mas ele já se sente dono, porque ele é filho do dono. Então, ele não é um funcionário comum. E aí, o pai espera dele algumas coisas, pai e a mãe. Ele espera ser reconhecido e que dia que ele vai ocupar a cadeira. E aí começa uma brigaiada sem fim. Aí o outro irmão chega na mesma idade e entra também na empresa. E aí as reuniões de sócios parecem domingo de família, que começa uma brigaiada sem fim. Tá? Então, o que a gente propõe quando a gente combina direito sucessório com direito societário? Vamos deixar as regras claras? Vamos falar se os filhos vão poder trabalhar nas empresas, porque herdeiros eles serão. Vamos preparar essa geração para ser herdeiro? Para um dia, não precisa eventualmente ocupar a cadeira de presidente ou a cadeira de diretor, mas para dar valor, para saber entrar numa reunião de sócios. Vamos fazer uma escola, uma coisa que eu acho fantástica, uma escola de herdeiros. Vamos colocar os filhos e conhecer quem são os assessores. Vamos ensinar esses filhos a conhecer um DRE, um balanço, entender o que é uma prática de uma reunião de sócios, como se comportar numa reunião, o que é ser parte de um conselho de administração. Vamos escrever um protocolo de família. O que é um protocolo de família? É uma carta de princípios que os fundadores ou os integrantes daquela família, que estão na direção da empresa, escrevem, olha, a nossa família tem por valores, a nossa família tem tais empresas como patrimônio. A nossa família, para constituir esse patrimônio, a gente elege como os principais princípios a união, o respeito mútuo, o cuidado com os mais velhos. Nessa família vai existir uma aposentadoria compulsória de um cargo executivo com tal idade. Para ingressar num cargo executivo tem que ter tais requisitos. A hora que a gente deixa a regra clara, como diria lá o juiz de futebol, a regra é clara, fica muito mais fácil para as pessoas conviverem. Agora, não adianta assim, olha, eu quero fazer uma holding. Isso a gente escuta o tempo todo. Não é colocar o patrimônio numa empresa e nem perceber qual que é a cláusula no contrato social da sucessão, qual que é a regra sucessória.
né? Então, é importante a gente pensar, e nesse momento de combinar, realmente de uma beleza incrível, mas é algo sofisticado. E aí fica muito interessante, porque a gente pode colocar os herdeiros, os sucessores, concordando com o protocolo, assinando, conhecendo, ensinando como poder realmente ser sócio, e a gente não tem dúvida que isso mitiga muitas as possibilidades de desavenças nas empresas. E dentro do direito societário, a gente vai fazer uma apresentação específica para isso, é lógico que tem implicações tributárias para a gente falar disso, a gente está com uma reforma aí no forno, que está todo mundo discutindo, é lógico que a gente vai falar disso para vocês numa próxima oportunidade, mas a mensagem que eu quero deixar para vocês, explicando tudo isso, e nesse voo panorâmico aí que todos vocês me acompanharam, é falar o seguinte, para eu chegar aqui, né, eu preciso passar pelas outras caixas. Para eu poder chegar numa estrutura mais sofisticada, eu tenho que entender o que eu quero. O que eu já vi em algumas sucessões empresariais são os filhos, nas suas faixas de 40, 50 anos, querendo muito a cadeira da presidência, e o pai não saindo dela. E aí aquela mágoa contínua entre os dois, eu fiz tanto, você não reconhece, se fosse isso, às vezes aquelas reuniões de conselho que ainda se briga por situações lá de trás, se fossem diretores profissionais, eles estariam discutindo isso, Eu, sem querer ser uma pessoa sem sentimento, mas numa empresa, qual que é o maior valor que ela tem? É o valor de gerar renda com o trabalho, com a inteligência que nasceu dos seus fundadores, passou para as outras gerações. Então, isso é muito importante deixar, porque de nada adianta brigar, e a empresa não ter mais rendimento. E infelizmente, recentemente atendi uma cliente que não foi pensado no planejamento, e quando chegou na mão dos filhos, eles só brigam. Então, assim, um quer vender porque não aguenta mais aquilo. Então, e eu que conheci o fundador, eu sei o quanto isso deve estar doendo, Ou doeria se ele estivesse aqui. A gente pensa, bom, poderia ter sido evitado se algumas regras mais específicas tivessem sido colocadas. E a governança corporativa, que é você trabalhar com regras de comando, com regras de sucessão, com regras claras. Empresa não pode ser cabide de emprego de familiar. Ela tem que gerar renda para a família, mas não ser cabide de emprego. Ela não pode acomodar as pessoas para não ter brigas, porque senão ela vai terminar na sequência. Então, às vezes é muito melhor a pessoa, o que é um sucessor, o que é um herdeiro, receber os dividendos, os lucros, ficando em casa com as atividades para aquilo que ele tem habilidade, do que pegar um assento de um diretor sem ter produtividade nenhuma. Então, e essa é uma realidade que muitas vezes é difícil para quem está fazendo a sucessão. Quando eu falo ali do medo de ser injusto, muitas vezes, é justamente assim, bom, mas um dos filhos tem um super jeito para lidar, o outro não tem. Então, o que eu vejo assim, o planejamento sucessório, quando combinado com o societário, ele permite aquele que é o fundador, que é quem está no comando agora, ou quem está no comando agora, colocar regras, ou seja, permitir que esse patrimônio realmente fique sedimentado. Então, isso é sempre muito importante. E para as novas gerações, as pessoas falam tanto hoje das gerações mais jovens, o que seria do mundo se não tivessem os jovens? O que seria do mundo se não tivesse as pessoas de 18, 20 anos que têm esperança no mundo melhor? O que seria de nós se não tivessem outras pessoas? A gente precisa deles, eles precisam de nós, Estou falando já no time dos grisalhos. E eles precisam vir também. Só que a gente tem que ensinar muitas vezes. E por isso que existem consultorias, por isso que a gente está à disposição. Existem instrumentos muito sofisticados para a gente poder fazer isso. Sofisticado, quando eu falo, não é que é difícil, tem coisa muito legal que a gente possa fazer, mas a gente precisa entender toda a sua história. Eu vi aqui algumas perguntas, quando que é bom revisar todas essas holdings.
É importante revisar sempre, né? Eu acho que sempre que você, agora, se vier uma reforma tributária, vai ter que revisar, mas sempre que se tem, né? Eu acho assim, é o momento de revisar em alguns momentos de passagem, né? Quando vai entrar uma nova geração, é sempre muito importante olhar. É sempre muito importante ter um diálogo, um canal aberto com os sócios para poder falar de sucessão, para poder falar, né, de uma forma clara, e se eu morrer, como é que vai ficar? Uma preocupação muito grande das empresas familiares, é bom, se eu morrer, o que eu retiro, o que a minha família vive, ou precisa, está aqui. Como que isso vai acontecer? Como é que eles vão saber, né, qual que é o lucro? Como é que eles vão saber se virar numa reunião de sócios? Eles vão poder entrar como sócios? Sim, não, talvez. Então, esse planejamento, ele mitiga muito todas essas questões. Então, o que eu posso falar para vocês, já que dando o meu tempo, é que realmente o planejamento de vida e sucessão, ele é um planejamento que requer uma reflexão, ele é um planejamento que requer todo um aparato, né, de boa assessoria, né? Ele requer enfrentar algumas questões. Eu brinco muito que às vezes a gente tem que desatar alguns nós, né, para depois fazer alguns laços, né? Até para refazer laços de família. Então, mas uma vez que a gente consiga fazer isso, a gente se sente muito o protagonista da nossa história. E a gente escolhe o capítulo, né, que vai ficar, aquele que nem é o capítulo final, mas é o capítulo, né, que vai ficar para a posteridade. E a frase que eu quero deixar aqui no final, depois de tanto falar, é que existe um poder incrível que é o poder da vontade. Tenho certeza que de todas as pessoas aqui que assistiram, que estão assistindo, né, elas têm patrimônio, ou querem fazer patrimônio. E que ninguém faz patrimônio, ninguém faz história, ninguém deixa uma história, um legado, né? Ninguém deixa um anel de bamba se não teve vontade de fazer isso. Então, eu acho que esse poder de modificar, né, de modificar as coisas, de deixar alguma coisa, está muito na vontade de cada um de nós. Então, acredite nesse seu poder e responde os questionários, tire as suas dúvidas e vamos ligar o play desse planejamento, né? E ainda que seja, e eu acho assim, mas o patrimônio pequeno é seu, deixa para quem você entende que merece receber, né? Deixa para a pessoa que você tenha certeza que vai continuar, né, acendendo aquela chama que é da sua alma. Eu acho que isso é realmente muito importante. Acho que a gente tem muito aí a oferecer quando a gente planeja. A gente tenho certeza que muito além do patrimônio material, a gente pode deixar muitas outras coisas para todas as pessoas que virão. E eu agradeço imensamente, vocês ficaram aqui, só tenho a agradecer, falei mais, né, do que deveria, passei o tempo, mas eu tenho muita boa história para contar, né? Então, a gente se encontra no dia 28, testamento é algo lindo de ser feito, testamento não chama a morte, testamento só faz quem está vivo, Fazer um testamento, escrever as diretivas da sua vontade, também vai ser um exercício maravilhoso para a gente fazer, para a gente exercitar, né? Se um dia me faltar, né, a lucidez, né, que tenha um amigo, que tenha alguém que eu possa confiar, né, que eu tenha certeza que vai tomar a melhor decisão para mim, eu quero eleger, porque eu tenho protagonismo da minha vida. Acho que essa é a grande mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada. Um super beijo em todos vocês e até a próxima.